Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do grupo Hoje de Comunicação. E o nosso convidado da vez é Fábio Torres. Fábio é professor da Rede Pública Estadual de Ensino e é atualmente presidente do PSOL Suzano. Seja muito bem-vindo, Fábio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, que agora tem essa formalidade, porque depende do horário que vão estar assistindo a entrevista. Obrigado mais uma vez aí estar aqui na Suzano hoje, e aqui sempre que a gente vem aqui muito bem recebido, é um espaço muito bom e tenho certeza que vai ser uma ótima entrevista aqui hoje. Fábio, de verdade mesmo, muito obrigado por sua disponibilidade, pelo seu tempo de arranjar um tempinho na agenda. Eu sei que é bastante corrido, né? A vida de professor é bastante complicada. De verdade mesmo, meu muito obrigado, tá bom? E meu muito obrigado também a todos vocês que estão assistindo e que vão assistir ao nosso bate-papo, tá bom? Lembrando que vocês estejam à vontade para comentar, enviar sugestões de pauta, tá? A participação de vocês sempre é muito importante para o nosso trabalho. Bom, iniciando o nosso bate-papo, Fábio, há quanto tempo você leciona na rede estadual de ensino? Bom, eu estou como professor como professor há 16 anos. Como professor da rede pública do Estado 9 e na Prefeitura de São Paulo há 6 anos. 6 anos. Eu tenho uma experiência também anterior, que é escolas particulares, universidades. E me conta uma coisa, nesse período todo aí, Fábio, o que mais te surpreendeu de forma positiva, de forma negativa nessa sua jornada? Bom, o trabalho de professor é um trabalho que no Brasil hoje é extremamente desvalorizado, né? Então, o que a gente tem visto nos últimos anos é os ataques à educação, a desvalorização da categoria. Então, é uma categoria que está passando por um momento muito delicado. Então, é um espaço de luta natural, a gente costuma dizer, né, que muita gente que milita, que participa dos movimentos, em geral são professores, né? Então tem muito motivo para isso. É verdade, motivos não faltam, né? Um outro tópico que eu queria abordar com você também, Fábio, é com relação à questão do novo ensino médio, né? Existem muitas críticas com relação ao novo ensino médio e até falam da sua revogação, porém o governo Lula apenas suspendeu. E você, como professor, no caso, qual é a sua opinião sobre esse sistema de ensino? Você acredita que esse modelo tem como ser aperfeiçoado e de forma benéfica né, para todos os alunos? Como é que você vê isso? Bom, quando nós falamos de reformas, elas poderiam ser positivas, né? Mas as reformas aqui no nosso país sempre são negativas. Então, quando começa a reforma do ensino médio? Quando o Temer assume. Então, é uma pauta que foi construída com o Temer. Vinha com um movimento já com a Dilma, que era da construção da LDB, né? Foi discutido o ensino fundamental, que era até o Calegari, que era o presidente da comissão. Quando vai discutir o ensino médio, tem o momento do golpe, e ali a gente já tem um processo de construção do ensino médio muito ruim. As pessoas começaram a sentir um pouco mais do ensino médio no final do ano passado, em especial nesse ano, porque esse ano já entrou toda a grade, já entrou a forma que eles querem. Então, mesmo com o Lula dando uma pausa na movimentação do ensino médio, já está funcionando, né? Então, já tem mudanças, a grade já é outra, e é uma grade que não está preocupada com o letramento, que não está preocupada com o desenvolvimento da educação, está preocupada com a economia, ou seja, economizar na educação e atender os interesses de mercado, entender as grandes empresas, enfim. Então, tem as suas contradições. Inclusive o Lehman, né, que é um dos que gosta de patrocinar a educação, patrocinar com muitas aspas aqui em São Paulo, e nós vimos o que ele fez nas lojas americanas, né, que é o mesmo grupo. Então, o cara não consegue nem administrar as empresas, tem esse monte de denúncia em cima deles e quer ensinar na educação o que tem que ser feito, a economia, que essas aulas que eles estão colocando agora, tirando, por exemplo, o terceiro ano do ano passado tinha, em língua portuguesa, 5 aulas no ensino médio. Hoje são 2. Então você está falando de uma mudança muito grande no terceiro ano que o cara vai prestar vestibular e Enem. Sim, então, é um prejuízo enorme, né, cara? Um déficit de 3 aulas nesse caso já. Sim. É uma coisa Tem bastante... aulas que foram suprimidas, artes, sociologia, filosofia, então ficaram mais com o primeiro ano do ensino médio. Ou seja, na questão do novo ensino médio são algumas situações que passam a não ser interessantes, né? Na questão dessa economia toda que tem que ser promovida, não é verdade? Poderia ser uma reforma positiva, né? Poderia aumentar, mudar a forma, mudar a grade, mas não, aqui a reforma é sempre... Quando a gente fala de reforma no Brasil, a gente está discutindo reforma tributária, que pode ter uma pauta positiva, né? Mas, em geral, quando a gente ouve falar de reforma no Brasil, são pautas extremamente negativas e ataques à classe trabalhadora. E nesse caso aí, após o período pandêmico também, né, cara, agrava-se muito mais, não é verdade? Sim, a gente está com uma defasagem de 2 anos e alguns meses de formação. Isso contando só de pandemia, porque se você analisar o índice de analfabetismo funcional no Brasil, depois a gente tem que até discutir a questão disso em Suzano,
é muito alto. Então já vinha com uma defasagem anterior e a pandemia piorou. Né? Então, e agora vem o novo ensino médio para sacramentar a situação. E aí, né? ou seja, a gente está caminhando a passos largos para a destruição total da educação e do conhecimento. Um outro tópico, né? Como eu estava falando com você, o governo Lula acabou apenas suspendendo, né? De forma teórica, o novo ensino médio, né? E como é que você avalia a gestão do presidente Lula até o momento, nesses 5 primeiros meses aí? Então, na questão da educação, dessa suspensão, é importante que eu fui um dos 4 delegados que foi para Brasília pela CNTE, ou seja, eu fiz parte do grupo que discutiu com as propostas para a educação. E lá nós deixamos um recado muito claro em Brasília, era para revogar o novo ensino médio. Né? Então, a gente tem divergências com o Camilo, né, que é o ministro, e a gente acha que é um erro do Lula. Isso, eu fui um apoiador, sou um cara da base, apoio o governo Lula, mas analiso como um grande erro. Então, nesses 5 primeiros meses, a gente teve muitos avanços, né, porque a gente venceu o que tinha, né, o bolsonarismo, tivemos grandes avanços aí. Estamos vendo já algumas mudanças na economia, preço baixando, ainda não o suficiente, mas a gente já conseguiu alguns pequenos avanços. Mas na questão da educação, essa é uma pauta que a gente precisa debater muito, a gente acha que tem que revogar. Então, a própria CNTE, que é grande parte dirigida por companheiros que são ligados à CUT, ao PT, votaram de forma unânime. A CNTE teve o seu congresso de forma unânime pela revogação. Então, a gente acha que, nesse aspecto, o presidente não pode ouvir o ministro, porque o ministro Camilo tem essa posição, e nós achamos que está errado. Ou seja, nesse caso, na sua opinião também, essa não revogação do novo ensino médio também na sua opinião, tem a ver com o lobby do ensino privado, cara? Sim, então, hoje, como eu disse, essas fundações, esses grupos, viram na educação um espaço para lucrar. Né? Então, estão mudando a cara da educação pública de qualidade para algo empresarial. E isso vai destruir especificamente a educação pública. Por quê? As grandes escolas particulares não mudaram suas grades. Eles não tiraram, porque hoje você vai no ensino médio, o cara está aprendendo a fazer brigadeiro, estão aprendendo a fazer coisa. Não que aprender a fazer brigadeiro não seja importante, mas não é uma coisa que você tem que aprender ali na escola, no ensino médio. Né? Então, para um outro espaço de aprendizagem. E essas empresas estão vindo com esses incentivos aí, com aspas, para detonar. E quem vai ser prejudicado é quem usa o serviço público, quem precisa da escola pública. E grande parte da juventude entendeu isso só esse ano. Por isso que está esse movimento muito forte e que a gente acha que vai, nos próximos meses, aí ficar mais forte ainda. Entendi. Um outro detalhe que eu queria perguntar para você também, Fábio, continuando na questão do Brasil aqui, eu gostaria de falar sobre o Boulos, né, o presidente Boulos do PSOL aí, que foi deputado federal mais votado de São Paulo, né, e o segundo mais votado de todo o Brasil. Me conta uma coisa, como é que você avalia a atuação dele como deputado até o momento? Bom, o Boulos foi o deputado federal mais votado do estado de São Paulo, né, o segundo do país. Ele tem disputado, eu acho que o Boulos ele traz duas coisas, né, tanto as pautas que ele já vinha, por exemplo, a questão da moradia, né, ele tem pautado. Hoje, inclusive, saiu no G1 a discussão que eu quero colocar isso depois, porque Suzano saiu no destaque, né, nessa reportagem, que é uma pauta do Boulos, a questão das pessoas em situação de rua, das pessoas sem casa. Então, ele traz essa pauta e ele consegue fazer que as pessoas discutam. Então, hoje em São Paulo discute isso. Então, eu trabalho em São Paulo. Então, essa é uma discussão que está viva. E além das pautas que ele já vinha, da discussão que eu até coloquei agora da reforma tributária, que ele vem com aquela discussão desde 2018 de taxar iate, taxar helicóptero, os aviões, e isso está sendo discutido dentro da reforma tributária. Então, o mandato do Boulos tem sido muito positivo, que é do ponto de vista do que as pessoas precisam, querem ver discutindo, mas ideologicamente também. Né? Então, o Boulos hoje ele traz uma outra discussão, um perfil do que nós podemos pensar numa outra sociedade, num outro mundo. Então, é super positivo para a gente. Está sabendo ser base do governo federal, mas, ao mesmo tempo, não votou no arcabouço fiscal. Então, o pessoal se posicionou junto com o Boulos. Então, nós temos essa autonomia e o Boulos acho que reflete bem o que é o PSOL nesse sentido. Outro detalhe também, Fábio, é que você acabou falando em relação ao governo do Estado, né?
Você deu um exemplo agora com relação à questão de Suzano, tá? Eu gostaria de perguntar para você como é que você avalia a gestão do governador Tarcísio de Freitas, né? Também nesse mesmo período de 5 meses. Como é que você está vendo a gestão do Tarcísio? O Tarcísio, ele é a cara do bolsonarismo, né? É o que os bolsonaristas estão tentando emplacar para ser essa figura que vai substituir Bolsonaro. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar que ele tem o apoio do ex-governador, né? O que entrou no governo, que está no governo, que é o ex-governador Rodrigo. Então, esse governo que está aí é um negócio muito engraçado, porque é uma continuidade, né? Eles vêm com uma continuidade do que é o governo anterior. Mas, especificamente, Tarcísio, vindo com um projeto de privatização, o metrô. Né? Então, a gente está vendo acidentes dentro dessa nova linha da Via Mobilidade, que os trabalhadores da CPTM estão chamando de Via Imobilidade. Sim. Um abraço aos trabalhadores da CPTM. E os metroviários também. E nós estamos vendo que é um governo que está vindo com passos largos defendendo a privatização. Né? Tanto metrô, CPTM, a Sabesp. Enfim, está vindo com passos largos. Isso é a cara desse governo. É um governo privatista que quer destruir o serviço público. Então, tanto esse governo que passou, que nós vencemos, o bolsonarismo, Tarcísio, esse público, né, da direita, da extrema-direita, estão defendendo essas pautas. Né? Então, o Tarcísio reflete bem isso. Então, nós, dos movimentos sociais, partidos de esquerda, estamos nos posicionando firmemente. Né? Então, privatizar água, enfim, a gente está falando do absurdo. Né? E São Paulo não está indo numa linha que o Brasil está indo, que é tentar avançar. São Paulo quer manter os seus retrocessos. É verdade. E outro detalhe também, continuando na questão do Estado de São Paulo, né? O PSOL tem uma representação em cima disso também, né? Tanto que o Carlos Gianazzi e a bancada feminista do PSOL foram 2 das 3 candidaturas mais votadas para a Lesp, não é verdade? Como é que você avalia a atuação desses mandatos aí, Fábio? A bancada feminista e o Carlos Gianazzi são 2 mandatos que nos dão muito orgulho. Né? Aqui em Suzano, inclusive, esteve entre os mais votados também. Uhum. O Gianazzi foi o 2º mais votado geral. E a bancada feminista, a 3ª, foi a candidatura que eu estive no apoio direto aqui. Uhum. É a 3ª mais votada. E a candidatura de mulher mais votada do país. E esses mandatos estão fazendo já muito barulho. Por quê? Diferente dos deputados federais que assumiram em janeiro, os mandatos estaduais, né, assumem em março. Sim. Acho que dia 17 de março. Sim, tem uma disparidade de datas. Eu acho que vai até mudar, né? Para a próxima já. É a lógica, né? Sim, não faz muito sentido. Não tem muito sentido. Então, por exemplo, só de audiência pública que nós já tivemos nesses 3 meses, chamados pela bancada feminista, pelo Guilherme Cortez, pelo Carlos Gianazzi, que demonstram um outro tipo de diálogo. A gente conseguiu participar, discutir na Lesp, há cerca de 20, 25 dias atrás, a questão da juventude periférica, das juventudes. Então, são mandatos que estão se posicionando contra a privatização, são mandatos que estão se posicionando claramente contra o governo Tarcísio. Então, a gente está vendo e está com muito orgulho desses mandatos aí do PSOL como estadual. Uhum. E você também citou agora com relação aos demais deputados aqui, né? Você deu a entender que nós estamos falando também do Alto Tietê também aqui, né? Tanto que o Alto Tietê tem 5 parlamentares na Câmara de Deputados, né? E na Lesp agora. Nós temos aí o Rodrigo Gambale, o Bertaioli, o Marco Bertaioli e o Márcio Alvino como federais, né? E nós temos o André do Prado, né, do PL, e o Marcos Damasio como estaduais. Como é que você avalia a atuação desses parlamentares aqui da região do Alto Tietê? Bom, eu acho que a gente não consegue discutir isso sem pensar de uma forma um pouquinho mais ampla. Uhum. Então, nós estamos num país ainda polarizado. Né? Ainda existe... o bolsonarismo é muito forte. Então, os deputados, os senadores, todo mundo se posiciona de um lado ou se posiciona do outro. Né? Então, eu acho que isso já cria, né, os blocos. E esses deputados do Alto Tietê, inclusive Suzano tem uma frase que eu acho horrível, falar forasteiro. As pessoas falam isso. Forasteiro, para mim, é quem é fora da minha classe. Né? Então, para mim, o Bertaioli é forasteiro, do ponto de vista da classe. Eu não estou falando de ponto de vista de localização. Gambale são forasteiros, não pertencem à minha classe, não defendem a minha classe, que é a classe trabalhadora. Então, esses daí, para mim, são forasteiros. Uhum. E todos eles estão se posicionando a favor de tudo que é atrasado. Com uma diferença aqui, outra ali, eu até acho que o Bertaioli não defende aqueles absurdos que o bolsonarismo defendia. Eu estou falando acho, porque eu também não ponho a mão no fogo.
Mas eu acho que tem essas pequenas diferenças, tipo, eu sou a favor da vacina, defendo a vacina, mas de todo o projeto político é o mesmo, né? Gambá, Bertaioli, Alvino, André do Prado, defende todo o mesmo projeto. Um projeto privatista, um projeto de ataque à classe trabalhadora, um projeto contra a juventude periférica, um projeto que não coloca a periferia no centro da política pública. Né? Então, todos eles, para mim, são iguais. Eu não coloco, como eu disse, com pequenas variações. Né? E aí, aqui para o Alto Tietê, vai vir sempre aquela mesma discussão, trouxe emenda parlamentar, são importantes, nós também discutimos isso, mas o grosso mesmo da política não está nessas emendas parlamentares. Então, o Alto Tietê precisa da CPTM. Como vai ficar essa CPTM privatizada? Né? Suzano é uma cidade que tem um índice altíssimo, até chamada de cidade dormitório, porque nós trabalhamos em São Paulo, é o meu caso. Nós vamos para São Paulo. Quem não usa o transporte, o carro, o transporte privado, que é a grande maioria, precisa do transporte público. Todos esses que você citou são a favor da privatização. Então, não faz defesa diferente dos outros, de Anás, diferente da bancada feminista, diferente do Gui, alguns deputados do PT, os deputados do PT, que defendem um sistema de transporte, enfim, que atenda a maioria da população, que é a classe trabalhadora. É verdade, aquilo que você falou, né, cara? As emendas são importantes, mas a política não se restringe a emendas, não é verdade? Exatamente. Você tem que ter uma visão um tanto quanto ampla. E outro tópico que eu quero abordar contigo também, Fábio, é o seguinte, eu gostaria de falar com relação à nossa cidade aqui, né, sobre Suzano. O prefeito Rodrigo Axuxi está no seu penúltimo ano de mandato à frente do município, né? Como é que você avalia esses quase 7 anos de gestão do prefeito? Bom, em 2016, quando o Rodrigo vai para o segundo turno com o Lacerda, eu votei nulo. Para mim não é um problema. Eu vejo que muita gente, que não tem que votar. Não tem que votar, porque era o mesmo projeto. Hoje, 7 anos depois, eu vejo todo mundo que foi, vamos votar, tal, não sei o que, no Axuxi, todo mundo indo contra. Né? Então, eu votei nulo. Mas eu não vou falar por mim, porque também sei que sou o meu papel aqui. Rodrigo Axuxi, o governo dele é um governo que eles criam uma autopropaganda. Né? O que está acontecendo na cidade? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Vou começar aqui pela que eu até disse agora há pouco. Hoje saiu saiu no dia 9, né? E hoje saiu, acho que na mídia local, a questão das pessoas em situação de rua. Suzano ficou em 5º lugar com mais pessoas. Situação de rua, 688 pessoas. Né? São Paulo, a capital, com 53 mil pessoas. Então, das 5, tá Suzano, Osasco, Suzano é a 5ª, tá Osasco, São Bernardo, Suzano, e 688 pessoas em situação de rua. Isso demonstra que tipo de governo que é esse. Qual é a prioridade desse governo? Ampla maioria dessas pessoas negras. Então, nós estamos falando que é um governo que tem a sua cara. Então, nós, da esquerda, dos movimentos sociais, precisamos colocar isso para o público. Precisamos fazer esse debate. Por isso que a esquerda tem que ter muita coragem aqui. Vai ter que debater. O índice de pessoas abaixo do ensino médio, que não chegam ao 3º ano do ensino médio, chega a 52% em Suzano. É um número altíssimo. E isso contando que são pessoas que chegam ao ensino médio. Eu não estou discutindo analfabetismo funcional. Portanto, mais de 40% das pessoas não conseguem fazer educação básica. Não conseguem. E qual que é a política pública para isso? Quantas EJAs nós temos na cidade funcionando? Quais os projetos de alfabetização? Quais os projetos que nós temos aqui de desenvolvimento pensando na educação? Nós não temos. Então, isso para colocar duas questões, né? Porque a gente poderia discutir também a questão da qualidade de vida, poderíamos discutir a política pública para a juventude, poderíamos colocar muitas questões. O Alto Tietê, um índice altíssimo de feminicídio, violência contra pessoas LGBTs. Então, qual que é a política? Eu não estou dizendo que ele tem que resolver, e nem estou colocando que esse governo é culpado de tudo. Eu estou dizendo que é um governo que não se posiciona nesses temas. Porque aqui em Suzano, por ser uma cidade... Eu vivo duas realidades. Na realidade, São Paulo e na realidade Suzano no mesmo dia. São cabeças diferentes. Então, quando você faz uma crítica ao prefeito, você está demonizando a pessoa. Eu não estou falando da pessoa. Eu estou falando do político. É um péssimo político. A pessoa eu não conheço. Não sei. Deve até ser gente boa.
Mas como político, ele deixa muito a desejar porque ele está no mesmo projeto. Tarcísio não teve vergonha de defender Bolsonaro. Não teve vergonha de defender Bolsonaro. Na pandemia, demorou 58 dias para se posicionar na questão das pessoas em situação de rua. Que nós organizamos o Comitê de Ação Popular na época para entregar marmitas, fazendo um papel que nem era nosso, correndo todos os riscos que era possível, né? Porque entregar marmita no momento daquele. E ele demorou 58 dias para falar das pessoas em situação de rua, depois da gente ficar criticando. Então, enfim, não vejo nada de positivo nesse governo e acho que está errado todo mundo que defendeu esse governo. Uhum. E falando em defesa do governo, é o seguinte também, Fábio. Atualmente a Câmara de Suzano não conta com nenhum membro de oposição ao governo municipal. Como é que você avalia a legislatura atual, né, na Casa de Leis aqui de Suzano? Bom, é isso, né? Não tem oposição. Então, tudo é aprovado de forma tranquila. São pessoas que não têm um compromisso com a cidade, né? Gente, isso é um absurdo. Isso se você conta o negócio, parece uma distopia. As coisas mais absurdas passam de forma tranquila aqui. Não se questiona a audiência pública aqui na cidade para debater os grandes temas. A questão da APP, por exemplo, do Rio Tietê. Vamos fazer uma audiência pública. Se quem está questionando aquilo está errado, mostra de forma pública. Mostra, coloca o debate. Olha, se vocês estão errados, por isso. Cria todo um cenário, aliás, toda uma situação para se debater isso. E não acontece. Esses vereadores estão amarrados ao prefeito. Mas isso vai mudar. O ano que vem isso vai mudar. Porque nós estamos nos organizando. O PSOL vai, na próxima legislatura, vem com... Não é o nosso foco número 1, né? A legislatura, mas ele faz parte. Então, nós primeiro temos que pensar num projeto, que esse é o nosso foco, pensar um grande projeto, para, a partir desse projeto, discutir os vereadores que nós vamos ter. E aí, sim, nós vamos começar a discutir a cidade. Só que hoje tem uma contradição, né? O PSOL vinha com um plano, né, que vinha desde 2018, entrou a contradição que nós temos a principal figura da esquerda hoje, do Alto Tietê, um dos grandes nomes da esquerda do estado de São Paulo, que é o Marcelo Cândido. Isso não estava no plano, quando a gente começou a elaborar o nosso plano lá em 2019 para 2020. Né? Então, sabíamos que tínhamos condições de eleger agora em 2024, só que aí a gente teve essa surpresa, que agora a gente não discute mais só um vereador, 2 vereadores, 3 vereadores, a gente está discutindo a cidade. Então nós temos condições e somos o único partido hoje que tem uma figura que pode vencer o que está aí, que é apoiado por Valdemar Costa Neto, que é apoiado por Bolsonaro, e só Marcelo Cândido pode derrotar essa gente. E aí estar no PSOL para a gente é um grande orgulho. O detalhe, Fábio, você como professor, como morador de Suzano, uma pessoa que vivencia todas as situações aqui, né? Você que fala desse contraste entre Suzano e São Paulo também, me conta uma coisa, na sua opinião, meu caro, quais são os maiores desafios que Suzano enfrenta no momento, na sua análise, nua e crua? Como cidadão, né? A saúde. Tenho os meus familiares que são atendidos pela rede pública. Tenho os meus amigos, as pessoas que eu gosto que são atendidas pela rede pública. E todos reclamam. Nós vamos para Mogi. Né? Eu já fui para Mogi. Então, eu acho que de todos os problemas que nós temos, a saúde. Porque é o momento que você está mais vulnerável, que você vê que você está totalmente abandonado pelo poder público. Você sente isso. E quando você está atendido por essa rede, e aí não é só um problema de Suzano, acho que é um problema nacional. No entanto, Suzano tem essa peculiaridade, não tem hospital, os postos de saúde atendem num horário reduzido, das 8 às 5, ou seja, se você tem um posto de saúde perto da sua casa, você não vai ser atendido se você passar mal à noite. Então esse eu acho que é como ser humano, né? Como cidadão sudanês, eu acho que é a saúde. Eu acho que é o pior problema que a gente tem. Transporte é ruim, segurança é ruim, mas a saúde mostra um nível de vulnerabilidade sua que você se sente muito mal. Muito mal. A saúde é aquela coisa, né? Você é colocado realmente de frente ao problema, né? E você se sente sozinho. Você... que situação é essa? Que eu estou doente, não consigo fazer absolutamente nada. Né? Você se sente impotente. Então... E aí aquele monte de gente que às vezes está passando... Porque eu sou presidente do PSOL, as pessoas acham que eu consigo resolver às vezes, né? Fábio, ajuda. Como que eu vou ajudar, gente?
É horrível, essa situação. É uma coisa extremamente complicada mesmo, Fábio. Isso é inquestionável. E outro detalhe que você falou aí é com relação às eleições de 2024. Né? Nós estamos num ano de pré-campanha, né? Pré-eleitoral. A verdade é essa, não tem como fugir. Né? E o PSOL, né, como você mesmo falou, tem no momento o ex-prefeito Marcelo Cândido, né, como pré-candidato à prefeitura de Suzano. Me conta uma coisa, o Marcelo Cândido vai estar elegível em 2024, né? O que motivou a escolha dele como candidato? Bom, o Marcelo, ele é um candidato natural onde ele chegasse. Então, quando ele chega no PSOL, todo mundo colocando, Marcelo vai para o PT. Para mim foi muito bom quando as pessoas diziam que ele ia para o PT, porque tirou o foco de cima de nós. Eu consegui negociar. No mesmo dia, ele conversava com o Padilha e conversava comigo. É óbvio que o PT ou qualquer partido queria o Marcelo Cândido. E o PSOL não ia ser diferente. Agora, naquele momento, se o Marcelo está indo para o PSOL, ia ser muito complicado. Todo mundo vindo. E a gente teve tranquilidade, porque garantiram que o Marcelo estava no PT. E ele estava discutindo com a gente. Para a gente foi muito tranquilo. A gente conseguiu fazer uma discussão muito saudável. E parte da discussão com o Marcelo, e eu quero deixar isso muito claro, acho que não falei isso ainda, em todo momento foi estadual. Eu sou um agente. O Suzano, hoje, para também identificar o PSOL, para mandar mostrar as coisas como são, o PSOL de Suzano, mesmo antes do Marcelo, estava muito bem localizado no PSOL. Então, era discutido já tudo que a gente vinha fazendo, o planejamento que nós vínhamos tendo, já estava sendo discutido em Suzano. A forma que foi tratada a nossa eleição em 2020 já foi diferente. Quando o Marcelo chega, a gente consegue discutir estadualmente. Então, a questão dele ser candidato, e tudo foi sendo superado. Foi passando, tanto que o Marcelo tem tanta condição de ser o próximo prefeito e poder disputar a eleição, que está a cidade toda assustada com o Marcelo Cândido. A gente só lançou a informação que ele é o candidato, né? Foi eu, inclusive, como presidente do PSOL. Não fizemos um grande estardalhaço. Foi resposta a um jornalista que fez perguntas. Eu respondi, a cidade virou de ponta cabeça. Né? Então, esse é o tamanho do Marcelo Cândido. E ele, colocando, que eu coloco num texto que eu fiz, que ele é o único que pode vencer esses caras. E uma outra coisa, que não vai se discutir a próxima legislatura de esquerda sem o Marcelo Cândido, ponto. Porque o Marcelo, ele é o candidato do PSOL. Só que nós queremos discutir um projeto para a cidade. E para discutir um projeto não é só o PSOL. Vai envolver a rede, vai envolver os demais partidos, vai envolver toda a outra federação. Então nós queremos discutir um projeto. Nós, do PSOL, achamos que o melhor nome para discutir um projeto alternativo a isso tudo aí é o Marcelo. Mas nós queremos discutir um projeto com todos os outros. Porque a gente também quer dar o direito das outras pessoas discutirem. Olha, a gente não acha, vai debater. O diálogo, né? O diálogo, que é o que a gente sempre fez. Só que aí entra essa coisa de Suzano, né? Que você coloca o nome... Se eu colocar aqui agora, olha, queremos discutir um projeto, e dependendo da forma que eu falar, vai vir um monte de fake news amanhã. Olha, ele diz que não garante. Então, para falar isso, eu garanto que o Marcelo Cândido é o candidato do PSOL para 2024 a prefeito. E vai ser eleito. E é interessante, né? Aquilo que a gente conversou certa vez, né? É uma situação tanto quanto distópica aqui, né? A gente acaba conversando muito sobre o executivo e a gente acaba deixando passar um tanto a questão do legislativo, que é de vital importância, né, Fábio? Continuando essa história ainda com relação à questão do executivo, né? Você tem uma ideia, você está falando com relação à candidatura do Marcelo tal, e tudo mais, o que está acontecendo? Hoje os partidos aqui da esquerda da região têm se movimentado para as eleições de 2024. A gente está vendo isso acontecer aí. Tá? De uma forma até um tanto quanto tímido no começo, a gente está vendo que o negócio está tomando um certo corpo, mas começou a discussão, não é verdade? Tanto que o PT lançou um manifesto apoiando a Alessandra Félix, né, como um dos nomes da pré-candidatura, né, como pré-candidata do PT. Daí tem o PV, tem o nome do Valmir Pinto, né, que é o secretário de Cultura, vice-prefeito secretário de Cultura, e o PSOL tem o Marcelo Cândido, né. E esses dias aí, se não me engano, foi ontem, anteontem, foi ontem, né, que você publicou uma foto com, né, sentado, conversando, tomando cerveja e tal, uma geral com todo mundo, tem o Marcelo Cândido, tem o Derli, tem outras pessoas lá, né. E você, né, na sua legenda, achei bastante interessante que você falou, essa foto não é apenas uma foto, né? Você até citou um texto da Raquel de Queiroz, não foi verdade? Eu acho bastante interessante. Me conta uma coisa, essa frase indica algum tipo de aliança entre os partidos e qual seria a importância de uma aliança entre a esquerda agora na cidade? Bom, as fotos. São duas fotos. Eu quero falar dessas duas. Eu fiz um texto
está nas minhas redes sociais, que eu fiz uma brincadeira, né? Porque eu acho que a gente tem que elevar o nível do debate político em Suzano. Sim. Né? A gente tem que elevar, a gente tem que trazer isso para Suzano. Suzano tem um debate muito baixo, muito raso. E o baixo aqui, brincando, é literal e metafórico, porque é do jeito que se discute aqui. Então a gente quer elevar o nível. Né? Então a primeira foto, eu faço uma brincadeira, que é o texto da Raquel de Queiroz, da metonímia, ou a vingança do enganado. Por quê? Porque não foi uma reunião combinada. Um acaso. Um acaso. Só que ninguém vai acreditar nisso. Eu não acreditaria nisso. Né? Então estávamos numa situação, um companheiro do PSOL, que era o Rosenil, a gente chega, tá dois companheiros do PT, do nada passa o Marcelo de carro, veio e entra, depois entra o Derli. E a gente faz um bate-papo. E aí eu brinquei, é uma foto, mas ela deixou de ser uma foto. Né? Então não é mais uma foto, porque sim, há discussões. E é natural que tenha discussões, e é isso que vai ter. Agora, ontem foi diferente, foi uma conversa que nós tivemos já, porque a partir do momento que um partido que é aliado nosso, que tem uma boa relação já, inclusive em Suzano, e eu e o Walter fizemos parte dessa construção do PSOL e PT juntos, porque era uma relação muito difícil anteriormente. Né? Eu e o Walter só conseguimos colocar o PSOL e o PT numa discussão. Os dois maiores partidos da esquerda brasileira. Né? E aí ontem nós fizemos uma discussão. Achamos importante que os partidos apresentem suas candidaturas para a gente poder dialogar e discutir um projeto. Porque o que eu disse, nós queremos discutir um projeto. Porque não adianta eu defender aqui, olha, eu quero o Osmar candidato a prefeito. Sobre qual projeto? O que tem aqui? É um projeto da cabeça do Osmar? É um projeto da cabeça de um partido? A gente quer discutir esse projeto, a gente quer construir esse projeto. Então, para discutir esse projeto, vamos ter que conversar com todos os agentes da política que quiserem conversar com a gente, que estão no nosso campo. Então, é natural esse movimento. E eu conheço a Alessandra, eu não vou falar o tempo, porque ontem eu brinquei com ela isso, ela falou, olha, não fala o tempo. Então, desde o ensino médio, viu, Ale? E é uma pessoa que tem uma trajetória de luta inquestionável na cidade, principalmente com a luta das mulheres negras. É uma pessoa que eu respeito muito e nós iniciamos um diálogo, não um diálogo, não dá nem para falar que é um diálogo de PSOL e PT ainda que estivéssemos lá, mas é um diálogo sobre a cidade. Né? Nós queremos discutir a cidade. Todo mundo que achar que tem a ver com esse projeto vai discutir com a gente também. É verdade. A lógica é essa. Sempre abrir o diálogo, não tem por onde, cara. A conversa sempre funciona na base do diálogo. E aquela situação toda, né? Eu acho que aquela questão de tem uma pré-candidatura é legítima. É legítimo. Tu não pode pré-candidatar, estando disponível, estando sem nenhum problema jurídico, mas a pessoa pode discutir. Eu acho que ainda mais no mesmo campo, cara. Eu acho que tem que conversar de maneira correta. O PSOL, por exemplo, apresentou candidatura ao governo, retirou a sua candidatura. Sim. É natural. Ou seja, é o diálogo acontecendo. É o diálogo, é o debate acontecendo. Não tinha condições da gente pôr o Boulos que atrapalharia o Haddad. Então, né, a gente tem que discutir as coisas como elas são, olhando para a realidade. Existem lógicas, né? Existem lógicas, tem estratégias e táticas também, né? Assim que funciona. Fábio, o PSOL não almeja somente conquistar o executivo, né? Como a gente falou. Como você mesmo falou agora também aí, mas também vagas na Câmara dos Deputados, né? Me conta uma coisa, como é que está o planejamento para a construção das chapas, cara? Porque agora tem as federações, né? Porque o PSOL está com a rede, não é verdade? E o PT está dentro da federação, com o PT, PCdoB, PV e tal. Como é que você vê a construção dessas chapas, meu cara? Bom, pensando num todo, o PSOL hoje é o partido que mais cresce e que mais ganha afiliados no país nos últimos anos. Isso já tem acontecido ano a ano. Aumentou sua bancada legislativa em diversos estados, aumentou sua bancada federal, ganhou com folga, saiu da cláusula de barreira. E aqui em Suzano, como eu disse, já fazia parte do projeto, inclusive estamos organizando um espaço para o PSOL aqui na cidade. E a gente está debatendo com as lideranças de esquerda, né? E construindo sim a nossa chapa, porque a gente vai ter que disputar de verdade essa eleição. E estamos com um diálogo, montando o nosso time aí, junto com... Ainda nós precisamos conversar com a rede sobre números, né? Quanto para quanto. Vai ter que todo esse debate que também faz parte do processo, né? Já que somos de uma federação. Mas está tudo dentro do que a gente já vinha planejando, né? Então, às vezes adianta uma coisa, por exemplo, adiantei a informação do Marcelo ser
ser candidato, porque me questionaram, né? Ninguém perguntava. Quando me perguntaram, eu tive que responder. Né? A gente queria segurar um pouquinho mais, mas era natural, porque o próprio Marcelo já havia se colocado como candidato, pré-candidato do PSOL, e precisava que o PSOL, o presidente do PSOL, que falasse, né? E aí foi dito. Mas a gente está nesse processo. A gente acha que tem a condição de eleger aí nas próximas eleições uns 3 vereadores aqui na cidade. Esperamos que os demais partidos de esquerda também consigam eleger e a gente dá uma cara para essa cidade diferente. Né? É verdade, é verdade. Eu falei Câmara dos Deputados, mas é Câmara de Vereadores, cara. Aqui na hora a gente acaba passando, que a gente estava discutindo até há pouco com relação à questão dos deputados. Muito ligado nas questões das cidades com o Estado. Mas o parlamento é importante, cara. É aquela coisa, porque muitas vezes a gente fala, Câmara tal. É que as pessoas não dão devida atenção nem para a Câmara dos Vereadores, nem para a Câmara de Deputados estaduais, nem federais, né, cara? Então é muito importante a gente ter um olhar atento com relação à questão do parlamento, né? O fato da gente não ter essa atenção deixa esse pessoal tranquilo. O cara, com a cidade, do jeito que tá, o cara anda, o vereador, o prefeito anda pela rua tranquilo aí. Se a gente não começar a cobrar, a gente precisa saber o que eles estão fazendo e o que eles não fazem. Né? Então, tem que acompanhar sim. Acho que é muito importante. E o parlamento é o caminho mais próximo dessa cobrança, não é verdade? Exatamente. Não tem outro caminho. Bom, Fábio, de verdade mesmo, meu muito obrigado. Eu sei que o seu tempo está bastante corrido mesmo, de verdade. Eu agradeço muito pela sua participação e vou pedir agora as suas considerações finais, né? Porque agora estamos no momento de filiação, né, de ano pré-eleitoral. Então, deixar aí os contatos para a filiação do PSOL, aquela coisa toda, que a gente sabe como é que funciona. Primeiro, foi muito legal e muito rápido aqui, viu? Parece que a gente ficou aqui uns 3, 4 minutos só. É uma entrevista boa. Então, assim, quem quiser conhecer o PSOL, quem quiser vir dialogar com o PSOL, pode procurar a gente nas redes, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. E quiser discutir a sua participação dentro do PSOL, estamos aí abertos. É um partido que tem crescido muito, que vai crescer muito aqui em Suzano. E a gente não quer qualquer um dentro do PSOL, não. A gente quer pessoas que têm um projeto pensando em cidade. Isso também é deixar muito claro, porque a gente às vezes conversa com alguém que a gente vê que não tem nada a ver com a gente. Então, nós queremos pessoas, nós queremos a juventude, queremos as LGBTs, queremos as mulheres negras, queremos que tragam essas pautas que essa cidade precisa discutir. Então, a gente quer elevar o nível de discussão dessa cidade, a gente quer trazer temas que aqui em Suzano ainda estão lá atrás. Né? Então, está na hora de Suzano dar um salto e o PSOL esse espaço aí que pode ajudar nisso. Tá certo. Bom, Fábio, de verdade mesmo, meu querido, meu muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E meu muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso bate-papo aí, né, e que vão assistir. É sempre um grande prazer ter todos vocês aqui. E fica também o meu convite para que vocês acompanhem o nosso próximo Hoje no Ar, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.